Juracy Rosa Damasceno, 50 anos, ficou 3 anos preso em regime fechado e passou outros 3 anos aguardando a finalização de seu processo em liberdade. Até em junho de 2019 será absolvido de todas as acusações que pairavam contra ele. Damasceno foi acusado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de ter assassinado a ex-mulher, Damares Nozaki de Moura, em julho de 2013. Ela foi encontrada em um terreno baldio na cidade de São Miguel Arcanjo, a 145 quilômetros da capital paulista. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui hoje com a Rosângela e o Eduardo Lanos. E aqui você está no Injustiça Brasileira. Nós vamos trazer para você hoje aqui o caso da Damares de Moura. A Damares de Moura, ela infelizmente foi assassinada em 2013 com golpes de facada. E num primeiro momento, o réu era o seu marido, o Juracy Damasceno. Mas, durante as investigações, e a defesa contrata também essa dupla aqui de expert, de peritos, para provar que o Juracy não tinha cometido esse crime, né? E eles conseguiram ajudar ali, né, com toda a prova durante o tribunal do júri e conseguiram que o Juracy fosse libertado. Mas eu vou deixar que eles contem essa história melhor pra gente, porque esses casos de injustiça, eles mexem muito conosco, não é? Porque ter um inocente preso um dia sequer é um grande horror. Rosângela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vou pedir para você, Rosângela, contar para a gente como é que esse caso chegou para vocês. O senhor Juracy, ele assistiu uma reportagem, né, do qual nós participamos, que também contava outros casos de inocente. Então, ele ligou para a empresa, foi eu que atendi no primeiro momento, e me contou, olha, eu estou respondendo o processo de liberdade, fui absolvido no primeiro júri, mas o promotor recorreu e eu estou indo à júri novamente, ou seja, eu fiquei 3 anos preso, sou inocente, fui absolvido e o Ministério Público recorreu. E ele pediu ajuda, se tinha condições da gente fazer um parecer técnico, provar toda a dinâmica do fato, como realmente aconteceu. E no primeiro momento eu falei, senhor Juracy, o senhor de fato é inocente? Porque se o senhor não for, não tem como a gente ajudá-lo. Não, Rosângela, eu sou inocente, eu não sei se eu tenho condições de pagar. Eu falei, quanto isso, fique tranquilo, a gente vai facilitar, o senhor sendo inocente, a gente vai provar a sua inocência. E aí ele nos contratou, nós revisamos todo o processo, fomos até o local dos fatos e averiguamos que tudo que a polícia falou não estava de encontro com a verdade, né? E uma testemunha que eles colocaram como protegida não apareceu no dia do julgamento. Ela disse que tinha visto o seu Juracy. Nós fomos até o local dos fatos e comprovamos que a distância era de 82 metros. Ou seja, foi em julho, ela estava voltando de uma festa do vinho, né, festa da uva, e tinha muita neblina. O local era um local ermo e a testemunha protegida disse que viu o seu Juracy com uma distância de 82 metros, que ele estava de boné e ela reconheceu o cabelo dele. Ela disse que o cabelo dele era ruim. Como é que ela reconheceu o cabelo dele se ele estava de boné? E com pouquíssima visibilidade, é isso, Eduardo? Exatamente. O que mais chama a atenção neste caso é que ela, segundo ela, a vítima, a testemunha protegida, recebeu uma ligação para acompanhar uma amiga, tá? 3 horas da manhã, porque ela estava saindo da festa do vinho nesse horário. Mas nós temos um ofício que a administração falou que a festa acabou meia-noite. Ou seja, não tinha mais festa. 3 horas depois, essa história já não era verdadeira. Então, ela tentou justificar o motivo pelo qual ela estava na rua. Falou que passou perto do local onde ela estava sendo empurrada ou arrastada para o interior, que é uma rua, é simplesmente um terreno cheio de mato, mas está coberto cheio de casas, parque e assim por diante. Então ela falou que ela escutou, me solta, por que vocês estão fazendo isso? Tá? E ela viu 4 indivíduos. Dos 4 indivíduos,
para ela evitar de ser vista e também acontecer alguma coisa com ela, ela se escondeu na primeira árvore que viu após o parque. E essa árvore ficava exatamente a 83 metros de distância. 3 horas da manhã, ela também tinha ido na festa do vinho, ou seja, ela tinha bebido. Ela estava com o celular, ela deixou a mulher supostamente ser morta e posteriormente, não ligando para a polícia, com o celular, 3 dias depois falou assim, olha, foi tal pessoa, denunciou e essa pessoa foi presa. O mais engraçado é que a polícia começou com a seguinte tese. Ele a matou, porque eles estavam separados há 13 anos, a matou porque ele não estava pagando pensão alimentícia. Espera aí, o filho dos dois morava com Juracir. Ou seja, não teria por que pagar pensão alimentícia. Segunda coisa, inventaram uma história que ele era agressivo na China. Na China moraram, né? Japão. No Japão. Se ele fosse agressivo com ela no Japão, ele não teria voltado nunca mais para o Brasil, porque teria sido preso e condenado lá. Então, nada disso aconteceu. O filho o defendeu. E assim por diante, fomos derrubando cada prova. O mais crítico é que a perícia se fez presente no local, onde ela levou facada nos olhos, no pescoço. Posteriormente, pegaram um pedaço de cimento e jogaram na cabeça dela. Ela estava sem calcinha, tá? Mas o celular estava aí impregnado de digitais, porque quem a matou tirou o chip. Ele tirou o chip do celular. Exatamente. E a faca com que ela foi morta também ficou no local. A perícia pegou o celular e entregou para a família da vítima sem periciá-lo, ou seja, nós tínhamos um elemento que tinha por transferência digitais, DNA e outras provas que poderiam ser encontradas, e a faca também. A faca também não foi feito absolutamente nada. Simplesmente acreditaram na versão dessa testemunha, que de testemunha não tem nada, porque foi uma invenção por parte dela de como tudo aconteceu. Aí deixa eu fazer uma... Vamos aqui trabalhar nós três aqui como investigadores nesse Perfeito. caso. Muito bom aqui. Mas antes de mais nada, vamos entender um pouquinho quem é o Juraci. Quantos anos tem o Juraci? O Juraci tem 53 anos. Na época ele tinha 53 anos. Tá. Ele era um empresário do ramo de eucalipto. Ele colhia, né, eucalipto e vendia. Então ele tinha 12 funcionários na época. E depois que tudo... E tinha o filho dele, o Bruno, e depois da separação ele se casou novamente. Então ele estava com 2 filhos. A Elizabeth, né, a esposa dele, mais 2 filhos pequenos. Que inclusive no dia dos fatos ele estava em casa com ela. Ela foi prestar depoimento. Agora, o primeiro filho do senhor Juraci, ele tinha quantos anos na época dos fatos? Na época dos fatos, acho que ele tinha 17 anos. 17 anos. Isso. Ele já era um adolescente, né? Um jovenzinho. Sim. E aí, me conta uma coisa. Há quanto tempo ele estava separado da primeira mulher, da Damares? 13 anos. E eles tinham um bom relacionamento? Sim, inclusive ele pagava o aluguel da casa dela. Exatamente. Então eles se separaram, mas se tratavam bem. Uhum. Eles mantinham amizade por causa do filho, que era o Bruno. E o filho decidiu morar com o pai. Com o pai. Isso. Por livre e espontânea vontade. Exatamente. Ou foi um desejo do pai, da mãe? Não, ele tinha um atrito com a mãe. Tinha o Bruno tinha um atrito com a mãe. Inclusive, a justiça, né, a polícia, o indiciou no começo. Ele respondeu o processo e foi inocentado também. O próprio filho, aos 17 anos, foi acusado de ter participado junto com o pai. De matar a mãe? De matar a mãe. Uau! É pior do que imagina. É pior do que a gente imagina, né? É um serviço porco, às vezes, né? E, Rosângela, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A Damares, a ex-mulher, né, do Juraci, ela já estava casada com uma outra pessoa? Ela já se relacionava com uma outra pessoa? Como era isso? Então, na verdade, ela se relacionava com pessoas mais jovens, 10, 15 anos mais jovem que ela. Uma delas era amigo do Bruno, por isso que ele tinha esse atrito com a mãe, ele não aceitava esse relacionamento. A Damares é uma pessoa muito conflitiva, ela tinha uns 3 BOs, né, de confusões, de agressões, de ameaças. Ou seja, Eduardo, ela já tinha boletim de ocorrência contra ela, é isso? Não, ela fazia em contra de outras pessoas. Ah, de outras pessoas. Mas não existia nenhum boletim de ocorrência em contra
do próprio ex-marido. Ou Sim, seja, sim. tinha uma vida normal. Ela se envolvia em confusões e aí Exatamente. procurava a polícia e registrava o boletim de ocorrência. É isso que ela fazia? Exatamente. E o namorado, à data dos fatos, tinha 17 anos. O namorado dela. E ela tinha quantos anos nessa época? 31. Tá. Ela tinha uma boa diferença desse Sim. namorado que ela tinha. E ela tinha uma diferença também grande do primeiro marido dela, né? Sim. Do Juracy. E por que eles se separam? Ele chega a contar isso para vocês? Então, eles ficam aqui um tempo no Brasil, aí o Bruno, acho que o Bruno nasce no Japão, e o relacionamento, por ela ser conflitiva, começa a se desentender. E ele fala, olha, eu vou voltar para o Brasil, não quero mais viver aqui no Japão. Ele viveu 2 anos no Japão. E ele falou assim, eu posso levar o Bruno? Ela falou, pode levar. Então, ele traz o Bruno não fica no Japão. E daí esse motivo dele morar sempre com o Bruno, né? Desde pequenininho, o Bruno voltou com ele para o Brasil. Sem nenhum impedimento, com autorização dela. Entendi. Mas aí vamos voltar aqui para julho de 2013, que é quando aconteceu isso. Nessa noite, ela sai para ir a uma festa, é isso? Ela é convidada para estar nessa festa? Não. Ela sai para acompanhar uma amiga que estava saindo da festa 3 horas da manhã. Mas ela estava nessa festa também? Ela foi também. A Damares foi na festa. Mas era uma festa como? Era uma festa de convites ou é uma festa que Uma qualquer festa pessoa pode... É pública. Isso, Tá. da cidade, né? Isso. Então tinham muitas pessoas nessa festa? Muitas. E Várias uma pessoas. festa do vinho, é o que vocês falaram. Logicamente, a pessoa, no mínimo, foi beber vinho, né? Com certeza. E assim, e essa festa, ela sai no final da festa, ela sai no meio da festa. Ela sai um pouco antes de terminar a festa, inclusive ela tem uma briga com esse namorado dela. Ele não foi investigado na época dos fatos. Esse namorado, eles brigaram e aí ela sai da festa, sai sozinha. Ela não sai acompanhada, ela sai sozinha. E ela saiu como? No carro dela? A pé. A pé mesmo? É uma cidade muito pequena. Ela saiu a pé. Então ela estava indo para casa dela. Exatamente. Então, ou seja, ela... E qual é a distância da festa até a casa dela? Menos de 1 quilômetro. É bem pequena. Mas assim, sair sozinha... Eu entendo que é uma cidade do interior, mas vocês me falaram aqui que seria o quê? Por volta de 3 horas da manhã, Exatamente. é isso? Sim. Então ela vai andar 1 quilômetro às 3 horas da manhã, depois de uma festa. E é o quê? Conta um pouquinho pra gente. Esse percurso, ele é um percurso que anda muita gente ou é um Não, percurso lugar vazio? Totalmente ermo. Totalmente ermo, porque é uma cidade pequena. Né? Eu acho que foi de domingo para segunda-feira, esse último dia. Então, não tinha muitas pessoas na rua. E o ex-marido dela morava nessa cidade também? Também. Juraci, sim. E por que eles moravam na mesma cidade se eles já estavam separados? Porque ele trabalhava, né, com a parte de eucalipto. Então, ele já estava Sim, estabelecido mas por nessa cidade. que ela também decide ficar nessa cidade? Para ficar próxima Porque a mãe do morava filho? lá também. A Sim. mãe também? Eles Sim. são Também. dessa região? Exatamente. Sim, toda a família. Tá. Então, eles são pessoas conhecidas dessa Sim. cidade. As pessoas os conhecem, assim, eles não são novatos. Não são. Certo. E aí, ela saiu da festa às 3 horas da manhã, tá andando 1 quilômetro, indo embora para casa. Ela morava sozinha, morava com a mãe? Morava com a mãe. A mãe morava nos fundos, né? Eram 2 casas. Tá. Mas a mãe cobrava o aluguel e o Juracy pagava. Então, a mãe já estava dormindo. Ela tem irmãs Não. ou irmãos? Não, Morava morava sozinha só com a ela. mãe? Morava sozinha com a mãe. E me conta uma coisa, aí um grupo de pessoas vai roubá-la, é isso? O que acontece? O que acontece naquela noite? Esse crime nunca foi investigado. Nunca foi investigado. Simplesmente acusaram o filho e o Juracy de terem cometido o crime e depois ele é inocentado 2 vezes e a polícia simplesmente arquiva o caso. Não se investiga quem de fato, né, assassinou a Damares. O que é chocante aqui, não é, Eduardo? Porque, assim, aconteceu uma morte, um assassinato. Sim. Ela morreu a golpes de facada, é isso? Sim. 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 E quantos golpes foram esses? Foram aproximadamente 6. 6 golpes? No pescoço e nos olhos. Nossa, então realmente pegou aqui a face dela, né? Existe uma investigação paralela que nós tivemos acesso por informações de pessoas que eram muito chegadas da vítima, que nos falaram que, lamentavelmente, o filho de ambos era usuário de drogas. Mas me parece que era, não sei, maconha, alguma coisa assim. Sim. E ele pegou o computador da Damares, o notebook, e levou para trocar por drogas. Aí
a mãe perguntou para ele, cadê meu computador? Ah, mãe, fiz isso aqui porque eu estava querendo usar drogas. E ela falou, para quem você vendeu? Para fulano. E ela foi lá e brigou com todo mundo e falou que a próxima vez que eles vendessem drogas, ia entregar todo mundo para a polícia. Ou seja, ela foi ameaçar Os traficantes. os traficantes ali da região. É. E essa região tem muitos traficantes? Como é isso? O que vocês Não, levantaram? assim, são traficantes que todo mundo conhece. Entendi. Tá? E tanto que quando nós analisamos o modus operandi em relação ao fato e à vítima, é muito comum que traficante, quando alguém quer denunciar, dê facada nos olhos. Tá? Então, É isso muito seria comum. uma assinatura do tráfico. Exatamente. Então, tudo leva a acreditar que realmente foram eles. Posteriormente, teve uma testemunha que viu esses mesmos traficantes queimando a roupa num outro dia que tinha sido utilizada numa suposta morte, que não tem como linkar uma coisa com a outra. Mas se eles estavam queimando é porque eles queriam apagar todos os vestígios de sangue que ficaram da vítima na roupa deles, se realmente foram eles, que é o mais lógico dentro de uma dinâmica. A polícia tomou conhecimento, nada foi feito. Não foram investigados também. Agora, vocês analisaram todo esse material. Quando vocês analisam esse material, isso foi o crime de uma pessoa? Isso foi um crime de um grupo de pessoas? Quantas pessoas estariam na dinâmica desse crime? Nós temos, por lógica, uma mulher que sabe se defender. Tá? Então precisa de mais de uma pessoa para poder segurá-la, derrubá-la, arrastá-la até um lugar e poder executá-la, porque ela foi executada. Tá? Então, quando se trata disso, menos de 2 pessoas não teria condições. E aproveitando que nesse dia estava todo mundo ou na festa ou tinha saído da festa, seria bastante fácil executá-la mesmo ela gritando. E Rosângela, quanto tempo entre a festa, né, esse dia da festa, e a ida da Damares para confrontar esses traficantes? Quanto tempo? Foi o quê? Uma Questão semana? de 6 meses, não, 6 meses. Foram meses? Foram 6 meses, Ou seja, então eles já estariam preparando um bote ali para ela, Possivelmente. É isso? Mas veja bem, nós temos nesse mesmo local 2 execuções com o mesmo modus operandi. Nesse mesmo local, antes da Damares? Não, foi a Damares e mais um. Tem uma outra pessoa também? Quando o Juracir foi preso, teve mais uma moça que tentaram executar com o mesmo modus operandi e ela foi embora da cidade por medo de ser morta. Mas isso no mesmo dia? Não. Em diferentes datas, mas 2 quando o Juracir estava na cidade. E mais um quando ele já estava preso. Ou seja, 2 pessoas foram mortas da mesma forma, e mais uma quando ele já estava preso. Ou seja, isso significa que nós temos uma lógica dentro da dinâmica, e essa dinâmica não foi analisada, desconheço o motivo, mas ninguém se interessou, nem a polícia, nem o Ministério Público, nem a Justiça, de saber quem está por trás desses crimes. E aí, mas quando esse crime aconteceu, quem acha o corpo da Damares? A polícia. A polícia que encontra? A polícia encontra o corpo. Mas ela encontra no outro dia? Como é isso? No outro dia. A mãe dela fez o boletim de ocorrência de desaparecimento. E como é uma cidade pequena, um corpo num lugar ermo, mas onde tem várias casas, facilmente foi encontrado. E aí o que acontece? O Juraci tinha ido na delegacia fazer um boletim de ocorrência porque furtaram peças do trator dele. E aí o policial falou, olha, senhor Juraci, eu não tenho como fazer esse boletim agora, você tem que esperar, porque houve um homicídio na cidade. O Juraci é uma pessoa muito simples. Ele fala um homicídio, mas o que é homicídio? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Ele falou, olha, encontraram um corpo próximo daqui de uma mulher. E ele falou, tá, tudo bem. Nesse inteirinho, o que acontece? O Bruno recebe a ligação da avó, perguntando se ele tinha contato com a mãe, se a mãe ligou para ele, que ela estava desaparecida. E o Bruno conta para o pai dele que a Damares está desaparecida. O seu Juraci faz o quê? Ele vai até o local para verificar esse corpo. Por curiosidade. Quando chega lá, ela está deitada, com os pés para fora. A placa de cimento ficou sobre a cabeça dela, não sobre todo o corpo. E aí o seu Juraci diz que reconhece os pés da Damares.
da Damares. Então a polícia falou, olha, se você reconheceu os pés, porque foi você que matou. Ah, então eles usam essa lógica. No começo. E quando você fala numa placa de cimento, qual era o peso que tinha essa placa? O tamanho da mesa. Isso. Ou seja, era uma placa pesada. 2 pessoas É. para levantá-la. Sim, porque a gente está falando que de mais ou menos quantos quilos vocês calculam? 60 quilos. Ah, uma pessoa, ele não, um homem na idade dele, ele até poderia, Até poderia. mas Mas é não bem fez, é. pesado. Mas sozinho ela se defenderia. Sim, sim. E a própria testemunha protegida fala que eram 4 pessoas, né, e jovens. Ela relata isso no depoimento dela, que eram jovens. E o seu Juraci não era jovem, né? E ela sofreu algum abuso? Não. Só não houve. estava sem Sim, a roupa íntima. peça íntima, exatamente. Mas não sofreu abuso algum. Não sofreu. E aí a polícia encontra o celular que vocês me contaram e devolve para a família, é isso? Exatamente. No mesmo dia. Não vai para a perícia. Devolvem para a família, devolvem para a mãe dela? Para a mãe dela. Sem periciar o celular, onde tinha material biológico. DNA, tinha digitais. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala polícia aqui nesse caso, a gente está falando de que polícia? Da polícia militar ou da Científica. polícia civil? Civil. A civil, é. A civil. A civil que... A que chega ali é a polícia civil, não foi a polícia Isso. militar que Não. encontra o corpo. Exatamente, a civil. Ou seja, a polícia civil dessa cidade, a gente está falando que a cidade é São Miguel Arcanjo, é É isso? uma cidade gente? bem pequena. Ou seja, aqui do interior de São Paulo. No interior de São Paulo, 120 quilômetros daqui. São Paulo. E quantos habitantes tem nessa cidade? 60 mil. Por aí. São poucos. É, mas é que o procedimento, ele é É para ru- todas as cidades, padrão né? pra É um setor todas. rural, Isso, né? É. E a gente tem ideia de quantas delegacias? Uma. Só tem uma Lá, delegacia. Só uma. E era um delegado, uma delegada? Quem Era um cuidava? delegado e quem investigou o caso foi um investigador e uma investigadora. Ou seja, a gente está falando de um delegado e dois Mas investigadores. dois investigadores. E o investigador também faz o trabalho de escrivão. Silvão. Certo. E aí eles já criam toda uma linha Fantasiosa. enfim, mas uma linha de Só uma, trabalho né? Seguiram ali só uma linha de investigação. que teria sido O o Bruno. senhor Juraci e o Bruno, que é o filho dele. Exatamente. E eles vão lá e eles chamam a esposa atual do seu Juraci para prestar depoimentos e tudo. Chama. Ele estava deitado com a esposa na hora dos fatos, os filhos também. E o filho Bruno, que é do casamento da vítima, ele falou, não, meu pai estava aqui. E isso tudo consta no inquérito. Tudo. Só que o álibi dele não foi levado em consideração. E os investigadores nunca explicaram por que o telefone celular não foi periciado? Não. Só quando a gente entra no caso e A expõe faca isso, foi né? periciada? Não foi periciada. Eu tô chocada. Até porque a faca não tinha, Eu tô ou seja, em a choque. faca estava com sangue. Primeiro tem que ver Sim. se o sangue é animal ou é humano. Não, sim, e você tem ali hoje... Nada foi E feito. nessa época, a gente está falando aqui de 2013... Pouco você tempo. Não, e você tem como separar, né, enfim, o DNA da vítima, o DNA dos assassino. agressores, Sim, né? perfeitamente. Então, assim, a gente não está falando aqui de 1960, né? A gente está falando de 2013. E, assim, o procedimento todo dessa delegacia de polícia é de horrorizar. Exatamente. Porque o mínimo é que todo material colhido na cena do crime fosse encaminhado para a polícia técnico-científica Exatamente. para que fosse feito, né? Ele viria aqui para, eles mandariam possivelmente para a capital para que entrasse em análise. E vamos lembrar, se não me engano, em 2013 a gente já tem o banco de perfil genético também. Sim. De não tem? 2012, ele é de 2012. Então, ele já estava sendo instalado no Exatamente. estado de São Paulo. Exatamente. Ou seja, inclusive esse material genético, né? Porque esse é um crime aqui de homicídio, precisaria ir para esse banco. Desculpa, vamos lá. Esse material genético precisaria ir para esse banco de perfis genéticos, né? E não foi. Não foi. E a Tanto faca a foi faca para onde? a faca ficou ali na cadeia de custódia, mas ela não foi periciada. E Não ela foi para onde, essa faca? Na delegacia. Na delegacia. Em algum momento essa faca foi periciada? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Inclusive as unhas da Damares, né? Que nós sabemos como ela tentou se defender, com certeza tinha material genético embaixo das unhas dela. Não foi coletado esse material genético. E o que a polícia alega? Alegava que era o seu Juraci, porque ele reconheceu os pés dela. Sim. Não, tudo bem. É. Mas ela não. O que ela alega por não ter periciado
o celular, não ter periciado a faca, não ter colhido o material genético? Não deu nenhum retorno para os ofícios. Tem em muitas oportunidades, quando alguém reclama pela falta de produção de provas, a polícia fala assim, aqui não é CSI, estamos no Brasil. A polícia falou para vocês que aqui não é CSI, estamos no Brasil. Gente, temos que falar, né, para esses investigadores que a Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo é excelente. Maravilhosa. Né? Eles fazem um trabalho primoroso. E a polícia, ela não está ali para condenar ninguém. Ela está ali para descobrir, né, a motivação, a autoria do crime e, inclusive, excluir aqueles que não são... não é? Os criminosos. Mas neste caso, é necessário falar que não é a polícia científica que errou. Sim, não. E se o mau procedimento... cidade. Não, o mau procedimento do delegado. Porque ele deveria ter solicitado todos esses trabalhos periciais. Técnico. Exatamente, e não solicitou. E aí, o que acontece com o seu Juracy? Então, ele vai preso imediatamente? O Juracy foi preso imediatamente. Ele ficou 3 anos preso. Mas ele... Por conta do testemunho, né, dessa moça. Eu estou um pouco chocada. O delegado fecha esse inquérito, sem fazer nenhuma análise técnica, e ele prende o seu Juracy imediatamente? Preventivamente. Preventivamente. Para que ele aguarde o julgamento preso, ou seja, aí o julgamento demorou 3 anos. Mas por que essa prisão preventiva? Ele ameaçava alguma testemunha? Não. Ninguém. A testemunha era protegida, ele nem sabia quem era a testemunha. Então ele não tinha ele nem comportava, né, a preventiva para ele. Ele não corria risco de fugir, a ordem pública, nada disso. Temos aí, inclusive, uma prisão ilegal, né? Sim. Foram 3 anos. E quem cuidou desse processo? Ele ficou na mão da defensoria, ele procurou advogados? Ele contratou um advogado. Contratou. E esse advogado defendeu muito bem, tanto que ele foi absolvido, né? Em primeira instância, no primeiro júri ele foi absolvido. Só que daí vem o Ministério Público e recorre. Essa testemunha protegida sequer apareceu no dia do júri. Ela não apareceu. Ela some da cidade, né? Ela desaparece da cidade. Ela vai só na delegacia, presta depoimento e depois ela desaparece. Ela não vai na fase de instrução, não vai no júri. É torturada, porque você passar por um júri, ficar 3 anos preso, ser absolvido e depois o Ministério Público recorrer e ele começar tudo de novo, e outra, ter que contratar peritos sem ter condições. A gente fez assim, não fizemos pro bono, mas fizemos, ele pagava de R$500 por mês, para ter uma ideia. E no final das parcelas, a gente perdoou a dívida. Gente, para poder ajudar, porque é surreal esse caso. Eu estou de coração partido. Porque assim, aí deixa eu te fazer, acho que a pergunta que não quer calar aqui. Tá. Quem matou a Damares? É isso que a polícia deveria dizer para os familiares dela, para o Juracy, para o filho, para a sociedade. Estão soltos? Sim. Estão soltos. Ou seja, existe um crime muito mal investigado, um trabalho porco. Temos aí criminosos soltos. Um inocente foi preso. Não, assim, é muito triste isso. Sim. É muito triste. É muito triste. E assim, quando a gente para pensar, o seu Juracy ficou preso 3 anos. Sim. A vida dele deve ter colapsado. Sim, perdeu a esposa. E aí é onde a Elizabeth, ela não aguenta a pressão de ter que ir na cadeia, fazer aquela revista íntima, né? Ela não suporta essa pressão toda e ela larga do Juracy. Ela se separa dele. Então imagina, ele perdeu... 2 filhos pequenos. 2 filhos pequenos. Ele perdeu a empresa dele, ele perdeu a liberdade dele, que é o primordial, a esposa, os 2 filhos, e teve que ir a um segundo júri. É muito triste isso, Rosângela e Eduardo, é muito triste essa situação, esse trabalho, porque esse não é o trabalho da polícia. O trabalho da polícia é de nos proteger, né? Sim. É de trabalhar com a verdade. E essa testemunha que foi até a delegacia, que era uma testemunha protegida, essa pessoa nunca apareceu? Ela não apareceu. Nem no primeiro júri, nem no segundo júri. Ela simplesmente desapareceu, ela nem mora mais na cidade. E aí onde a polícia, né, no segundo júri, o que acontece? O promotor quer saber quais são as provas que a acusação tem. A gente tem a defesa aqui, né? Os advogados, os peritos falando que é impossível, eles foram em loco, verificaram que com neblina era impossível a pessoa visualizar uma pessoa a 82 metros de distância.
Ainda mais tipo um boné, reconhecer o cabelo, a textura do cabelo, então isso é impossível. E não tinha prova de DNA, não tinha prova de digitais, de herbes, onde o seu Juraci realmente estava. Então, aí o que acontece? A polícia arruma uma outra testemunha. Quem seria essa testemunha? O empresário da cidade, que ele era o chefe da testemunha protegida. E ele disse que não queria, porque ele não viu nada, então ele não era uma testemunha. Ele falou, eu vou testemunhar o quê? Se eu não presenciei nada, eu não vi nada, eu não sei quem matou essa pessoa. Não, mas o senhor tem que ir, porque senão vai... E foram, poder de coerção. Foram até um posto de gasolina onde ele estava abastecendo o carro e ele foi com poder de coerção. Ele falou, tudo bem, eu vou, mas eu vou falar a verdade quando chegar lá. E aí, o que eles fizeram? Colocaram ele como testemunha protegida, como eu falei, com luvas, óculos, boné, capuz. E ele ficou do outro lado, né, para não vir até o tribunal. E aí, ele está no microfone e ele fala assim, olha, eu quero falar, mas eu quero falar pessoalmente aí. Eu não sou testemunha protegida. O juiz ficou em choque. Ele sai de onde ele estava, ele vem, tira as luvas, o óculos, o boné e o capuz, e ele fala assim, eu não pedi para ser testemunha protegida porque eu nunca fui ameaçado pelo senhor Juraci. E ele conta toda a história. Ele falou, olha, foi uma funcionária minha que disse que viu o seu Juraci, ele tem um restaurante, né? E ela trabalhava no restaurante. E ela tinha um parente que era policial, inclusive de outra cidade, ela conta essa história para ele, e aí tudo começa com a testemunha protegida. Ele fala, mas eu não vi nada, e eu acho que nem ela viu nada, ele fala. Né? Acho que nem ela sabe de nada. Ela nem mora mais aqui. Ela está em outra cidade e ninguém sabe onde ela está morando. Então, essa foi a testemunha protegida do empresário que não sabia de nada. E por que essa mulher inventa essa história toda? Porque um dia ela se encontrava num local e viu uma caminhonete chegar. E desceu uma pessoa com as características do Juraci. E falou assim, eu reconheci ele até por causa da caminhonete. Só que ele não tem caminhonete. Nunca teve, nunca usou, nem dirigiu uma caminhonete. Então aí foi mais absurdo. E como ela foi inventando, virou uma bola de neve, ela falou, o único jeito de não entrar em mais problemas é eu ir embora daqui. E ela foi embora para a Bahia. Mas o depoimento dela consta no processo. No inquérito, logo no lamentavelmente. começo. Lamentavelmente, porque no Brasil qualquer coisa tem mais valor, menos valor que a prova pericial. Que a palavra da vítima. Se a vítima fala, não, foi ele, a justiça, por não querer trabalhar, fala, então vamos acreditar na palavra dela. Mas assim, é tudo muito estranho, porque pelo que vocês estão me contando aqui, me relatando, né, nesse inquérito, a única coisa que a polícia tem de fato é esse reconhecimento muito mal feito dessa testemunha, que some, desaparece, vai para um outro estado. Sim. Ela realmente sai de São Paulo e vai para a Bahia. Não se entende até por que ela muda de estado, é isso? Sim. Ela foi ameaçada? Não. Nunca. O seu Juraci nem a conhecia. E, na verdade, ela nem conhecia o seu Juraci. Isso que mais chama a atenção. Mas vocês desconfiam que esse crime tenha acontecido por conta dessa desavença que ela possa ter tido com os traficantes da região, é isso? Pelo modus operandi, sim. Exatamente. Será que esses traficantes não a conheciam? Será que eles não a ameaçaram? Será que eles não induziram essa testemunha a fazer um falso testemunho? Possivelmente, porque nós não temos uma lógica de conhecimento tanto dessa testemunha, com os traficantes. Ou seja, não sabemos se são conhecidos, são amigos, primo, irmão, foi namorada de algum deles. Então, pode sim ela ter inventado essa história para poder tirar as suspeitas que poderiam vir em cima dos traficantes. A polícia nunca nem... Aí, durante todo o tribunal, né, que vocês participaram aqui, vocês participaram do primeiro e do segundo, é Só isso? do segundo. Só do segundo. Não foi levantado por que a polícia não mandou as provas para a perícia, né? Porque ali a gente tinha o telefone, a gente tinha uma faca, sim, inclusive todo o material, né? Até essa, vamos dizer, essa pedra de concreto também é uma prova. Exatamente. Né? Eu não sei, talvez ali pudesse material. se encontrar... Sim, tem material genético. Material genético, DNA, ou encontrar alguma outra coisa, né, que pudesse ajudar, né, na investigação. Eles nunca explicaram isso? O advogado nunca perguntou? Não. Só quando a gente entra no segundo, né, que a Exatamente. gente questiona através do parecer todas as provas que foram perdidas, todas.
Aí nós fazemos esse questionamento, mas o processo passou da fase de instrução, está em fase de júri e ninguém faz nada. Dentro da nossa perícia, nós fazemos um trabalho que se chama análise criminalística, que determina todas as provas que existiam no local do crime e que não foram aproveitadas pela polícia para poder determinar de forma técnica ou científica a autoria do crime. Foram negligenciadas. Foram, exatamente, todas as provas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Nesse segundo tribunal, o investigador e o delegado não depuseram? Sim, o investigador sim, o delegado não. Os dois investigadores. E o que o investigador fala? Aí eu vou fazer mais uma pergunta também. Você tem ali, né, a defesa, ela não pergunta por que ele não mandou o material que foi encontrado no local para a polícia técnico-científica? Não, acho que ele não chegou a questionar isso no júri, não. Nós não podemos questionar, então tem que ser da boca do advogado. Tem que ser da boca do advogado, porque Sim. é tão chocante tudo isso, e aí a minha pergunta para vocês é, por que o advogado também, ele teve ali uma oportunidade, eu sei que ele, né, ele ganhou aí o tribunal do júri, mas era uma questão a ser levantada, por que as provas periciais que foram encontradas no local do crime não foram periciadas? Porque é bizarro isso. Sim, ele coloca na defesa, mas no dia do júri não, ele não faz essa pergunta para nenhum dos investigadores, que eram dois, né? O Gatti e a Verônica, eram dois investigadores. Eles simplesmente relatam o que aconteceu. Olha, chegamos no local, encontramos o corpo, aí eles contam só aquela história. Mas o questionamento das perícias mesmo não foi feito. Nem pelo Ministério Público, nem pela defesa. Foi feito por nós, através do parecer técnico. O próprio Ministério Público não pergunta por que as provas não foram periciadas. O segundo não perguntou, era Não, outro promotor. Nem né? o primeiro, nem o segundo perguntam, porque eles podem, sendo fiscais da lei, podem solicitar várias diligências para o pleno convencimento, mas diante dessa ineficiência do trabalho dos promotores, eles ficam com vergonha de falar, pô, eu não fiz, por que eu vou cobrar do policial? Então ficam por isso. Não, porque o trabalho do Ministério Público não é somente acusar por acusar, né? Mas é encontrar a verdade dos fatos. Sim. Aonde está essa verdade? Inclusive, cobrar o trabalho, né? Da polícia, o trabalho investigativo, porque é através desse trabalho que ele consegue, né, ter ali, né, a base para sua denúncia, né? Tudo, né? De provas, que ele vai ter um caso bem estruturado. Fundamentado. Porque esse caso não tem estrutura nenhuma. A denúncia por si só é inepta. Mas ela foi até o final por causa dessa testemunha protegida, né? A gente sempre fala, o promotor, tanto que é promotor de justiça, ele não é um promotor de injustiça. Exatamente. Então, ele é o fiscal da lei e ele recebe para isso, para fiscalizar. E no primeiro júri, né, no primeiro tribunal, o promotor desde o começo errou. Desde o começo. Tanto que ele recorreu. Agora, já o segundo, aí ele pede uma licença médica nesse segundo júri, aí é um outro promotor. E esse segundo promotor, diante de todas as provas que o Juraci realmente era inocente, ele pede absolvição. Aí foi o próprio promotor que pediu absolvição. Mas o senhor Juraci passou 3 anos preso. Sim, 3 anos. Esses 3 anos não voltam na vida de uma pessoa. É um erro muito grande, gente. Gravíssimo. Mas veja bem, tem uma jogada que eu não gosto dentro da polícia, da justiça, que é absolver uma pessoa por insuficiência de provas e não por ausência de autoria. Essa insuficiência de provas significa, olha, eu tenho certeza que foi ele, mas não consigo provar. Então, do momento que eles deixam claro que eles não conseguem provar, é porque eles são realmente pessoas descapacitadas para o cargo que ocupam. Se não podem provar, não podem falar que foi, mas não tem como provar. E se solicitar ausência da autoria. Não, e tem 2 questões gravíssimas aqui, né? Porque uma é, você precisa levantar a motivação e a autoria. Porque qual é a motivação? Qual seria a motivação do senhor Juraci ter matado a ex-mulher? Se pelo que vocês estão me comentando aqui, eles viviam bem. Sim, né? eram amigos. Não tinham atritos, ele inclusive pagava aluguel, não é? Tinham se separado de comum acordo, ele já tinha refeito a vida dele.
E outra coisa, o local onde ele trabalhava era uma floresta cheia de eucaliptos. Por que ele mataria e deixaria o corpo para ser encontrado? Ele leva para onde ele estava trabalhando. Fica muito mais fácil. O promotor, na denúncia, né, e na pronúncia, ele diz que era pela pensão alimentícia. Ou seja, nem existia um processo de pensão alimentícia, uma vez que o Bruno vivia com o seu Juracy. Então, a denúncia não se sustenta, não tem uma motivação. É isso que, desde o começo, não foi, né, verificado. Rosângela e Eduardo, é muito triste o que esse senhor tenha passado, mas ele ficou 3 anos preso. Sim. E como é a situação do senhor Juracy hoje? Hoje, devido ao seu Juracy ter perdido a empresa, né, ele tinha 12 funcionários, perdeu a casa, ele vive de favor com a família e hoje ele se mantém com um salário mínimo. Que tristeza. Sim. Ou seja, Mas ele está processando o Estado. Está processando o Estado, mas a gente sabe que não é um valor nada. irrisório se receber. Essa aqui é a verdade. Nem todo mundo que entra na justiça para ter a reparação do dano material, moral, recebe uma indenização. Deixar isso bem claro. Não, é muito triste essa situação toda, porque pelo que vocês aqui nos explicaram, é uma cidade pequena, ou seja, onde todas as pessoas se conhecem, e ali ele perdeu a esposa, a segunda esposa, está longe dos filhos, Sim. Ficou 3 anos preso, perdeu todo o negócio dele. A empresa. Perdeu... A mãe do filho. A mãe, que é a ex-mulher, né, dele, que é a mãe do primeiro filho. Ele... A segunda esposa perdeu também. Também, ou seja, todo o negócio dele ruiu e ele vive hoje de favor... De favor com as irmãs em outra cidade, porque, assim, ele mesmo sendo inocentado, toda a cidade está sabendo, ele tem vergonha, né? Porque as pessoas ainda olham para ele com, será que foi ele? Será que não foi ele? Ainda tem esse preconceito, cidade pequena. Ele não vive mais em São Miguel Arcanjo, ele vive em outra cidade, em Guapiara, 100 quilômetros de distância. Gente, é muito, muito triste quando a gente vê um trabalho tão mal feito da polícia, depois um trabalho mal feito do Ministério Público, né? E aí, enfim, eu não sei nem como é que esse juiz pronunciou ele, né? Ou essa juíza, eu não sei como é que foi essa questão. Era um juiz na época. Um juiz que ele foi pronunciado em cima de provas que são, enfim, ridículas. Não existem um único testemunho sem comprovação de uma testemunha científica. Que nunca apareceu para testemunhar. Ou seja, isso é muito, muito grave. Isso é muito grave. Isso não pode acontecer, porque o inocente não pode ficar um dia preso. É muito grave. E aí toda uma prisão, pelo que vocês estão me contando, que não foi uma prisão em flagrante? Não. Foi uma prisão preventiva. Ele não... Qual era o risco que aquele homem, né? Nenhum, não ameaçou nenhuma testemunha, cometer nem ordem ali. Pública, Exatamente. Nem de fugir, né? Não tinha motivo. E hoje, quantos anos tem o seu Juracy? O Juracy hoje está com 56 anos. 56. 56 anos. Ele hoje. trabalha? Ele vive de bicos, né? Perdeu a empresa, mas ele vive de bicos, na venda de madeira. Ele consegue juntar um salário mínimo por mês. Vendendo madeira. E os filhos do senhor Juracy? Os filhos moram com a esposa, né? Com a ex-esposa em outra cidade. E ele ainda ajuda na pensão alimentícia. Isso daí ele sempre manda 300, 250 reais todo mês, que é o que ele pode, né? E o filho mais velho do seu Juracy hoje deve estar trabalhando, é isso? Não, está internado. Está internado. Para recuperação. Mas mora com o pai até hoje. O Bruno. Mas ele está em recuperação... Por causa das drogas. Por causa das drogas. Ainda. De dependência química. Gente, que tristeza, né? Isso aí é uma tragédia que se instalou nessa família toda, né? E, infelizmente, uma tragédia que ainda teve a ajuda do Estado, né? O Estado que deveria estar ali para te proteger, está ali punindo por algo que você nunca cometeu. E as provas estavam todas ali, né? O pior de tudo é isso, saber que poderia ter periciado a faca, o celular, as próprias roupas da Damares, as unhas da Damares. Então, iria se verificar que não tinha nada do seu Juracy. Nenhum DNA do seu Juracy. E aí, então, no segundo julgamento, o juiz, então, ele chega à conclusão que não tem provas suficientes e cancela, é isso? Sim, e o promotor pede a absolvição do seu Juracy. Pede a absolvição do seu Juracy. Juracy. E os jurados votam de acordo com o pedido da promotoria e das provas, né? Porque foi tudo explanado no dia do júri. Então, somente no segundo júri, ele que aí o promotor, que já é um outro promotor, que verifica o grande erro cometido,
Aí entra uma pessoa que acha que tem um pouco de luz, né? E tanto que o promotor ele foi até o local dos fatos. Ele foi até o local dos fatos, porque tem a perícia, tem o endereço, então ele vai nessa árvore e verifica. Que confirmou no seu trabalho. Ele confirmou o trabalho que a gente fez. Olha, dessa distância é impossível alguém reconhecer, né, o seu Juracy, porque ele não estava lá. E você não consegue nem ver se é um homem, uma mulher pela distância, de noite. E deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quando foi esse segundo júri? O segundo júri, eu acho que tem 3 anos. Tem 3 anos que aconteceu o segundo júri. Então foi 2019, isso? Isso. Um pouco antes da pandemia? Um pouco antes da pandemia. Que tristeza. Então esse homem está desde 2013 num sofrimento atroz. Que não tem fim, na verdade, né? Não, e é assim, nós temos aqui 2 vítimas. Uma, que é a primeira, que é a Damares. Sim. Essa mulher foi morta, a polícia não fez o trabalho que deveria ter sido feito, não se descobriu quem são os autores desse crime, qual é a verdadeira motivação desse crime. Né? É um crime que continua sem solução. Crime bárbaro, né? Como a gente diria aqui, né? É um cold case, é um crime sem solução. Sim. Aí colocam o seu Juracy nesse rol, né? Perverso, macabro deles, né? Por não quererem trabalhar, colocam ele como o culpado de algo que ele nunca fez. Ou seja, é uma vítima também. Nós temos aqui 2 vítimas. O senhor Juracy aguarda uma revisão criminal, é isso? Não, ele já foi absolvido, já foi transitado julgado, ou seja... Mas ele aguarda... a indenização. Uma indenização do Estado. Do Estado. Ele entrou com pedido e está aguardando. Ou seja, ele que vai demorar muito tempo. E pode também não ganhar. Pode não ganhar. Pode não ganhar. E se ganhar um valor também irrisório. vai ganhar um valor que é muito pequeno, é isso, gente? Sim. Um fato que chamou muito a atenção nossa é que quando o juiz, após determinar a absolvição do réu, o policial que o acusou e que amedrentou outras pessoas para poder acusá-lo, deu um chute no chão, se levantou e saiu. Ficou nervoso? Ficou nervoso. Nossa. E esse policial continua trabalhando? Continua. Continua lá, trabalhando nessa na mesma delegacia? cidade. E a policial também, a investigadora. Os 2. E vocês tiveram contato com eles? Não. Nenhum. Só no dia do júri a gente presenciou o depoimento dos 2, né? Que triste. Muito triste tudo isso. Muito triste pela Damares, que é a vítima, muito triste pelo Juracy, que é uma outra vítima, muito triste por tudo que aconteceu com essa família e triste, né, como sociedade, porque temos aqui um crime que não foi esclarecido. Não foi esclarecido e não tentaram nem pedir desculpas, né, perdão, tentar ajustar o que aconteceu, porque quando vê que não tem provas, eles deveriam... Se essa prova foi para a cadeia de custódia, a faca eu acho que foi para a cadeia de custódia, ficou na delegacia. As unhas da Damares não foram periciadas, né? O celular já não tinha mais o que fazer, porque devolveu para a família. Mas o Todas que as provas foram adianta perdidas, né? Uma faca que está guardada numa delegacia e não foi periciada, ela não tem serventia nenhuma, não, né, e a prova é perdida, degradada, né? E a linha de investigação mais óbvia é saber que o celular foi aberto para tirar o chip. Então, o primeiro que a polícia deveria ter feito é levantar a conta telefônica. E também é o seguinte, ali tem digitais. Estava repleto de digitais. Cheio. Ali tem DNA, possivelmente dos autores. Ali tinha muito material para ser periciado, né? Exatamente. Ali E sangue até dos autores também. E sabe que é muito triste? Porque nós temos uma boa polícia, né? Uma Sim. boa polícia investigativa. Sim. Nós temos uma excelente polícia técnico-científica. E esse caso, infelizmente, não caiu na mão desses bons policiais. E eu sempre digo, né? Os maus profissionais estão em qualquer lugar, né? Isso não é, vamos dizer assim, uma prerrogativa que só na polícia tem gente ruim. Tem gente ruim em qualquer lugar, né? Na minha área, no jornalismo, tem muita gente que também não trabalha direito. Mas é muito triste quando a gente, de fato, precisa da polícia, né? E eu, particularmente, eu acredito muito na nossa polícia e vejo esse trabalho tão mal feito. Ou seja, É desesperador. Sim, foi desperdiçado. É um caso que poderia ter sido solucionado com rapidez, né? Ainda que tivesse pedido a prisão preventiva do Sr. Juracy, mas em questão, sei lá, de meses, o DNA chegaria e ia se verificar que ele não tem nada a ver com isso. Mas isso não foi feito, ou seja, uma prova importantíssima, que é do DNA, foi jogada no lixo. Inquestionável
É muito triste tudo isso. Eu tô perplexa. E assim, quando esses casos caem aqui, né, eles nos deixam, assim, estarrecidos, né? Porque qualquer pessoa, né, pode estar no lugar errado na hora errada, né, no sentido você não estar trabalhando ali com bons profissionais. Por isso que temos que ser vigilantes, né, nesses trabalhos investigativos e policiais. Quando tudo aconteceu, eu perguntei para o Juraci por que tu não efetuou uma denúncia na corregedoria em cima desse policial. Ele falou assim, simplesmente assim, porque ele vai arranjar outra forma de me mandar para a cadeia. Uau. O meio da represária, né? E sabe o que é triste também? Porque esse assassino ou esse grupo de assassinos que estão soltos devem continuar, né, cometendo outros crimes. E são conhecidos da polícia. Exatamente. Que horror. A gente tinha uma outra prova que poderia ter sido produzida se o promotor tivesse, né, na época dos fatos, o primeiro promotor, uma reprodução simulada dos fatos. Ou seja, ter ido até o local dos fatos e ter verificado à noite, de acordo com o que aconteceu, no mesmo, né, não precisava nem ter neblina, mas só à noite ele ia verificar que é impossível uma pessoa reconhecer a outra a 83 metros de distância. Então, isso também não foi pedido, não foi feito, e o senhor Juraci pagou por todo esse erro. Um erro grande, um erro muito grande do Estado. Bom, gente, hoje eu conversei aqui com a Rosângela, com o Eduardo Lanos, né? Ambos da empresa Swell. Eu vou deixar aqui as redes sociais deles aí, enfim, são pessoas, são peritos incríveis aí, é sempre bom, né? Quando a gente escuta um caso de injustiça, é sempre bom a gente guardar o nome dessas pessoas, porque são essas pessoas que vão correr, né, de ajudar que o trabalho seja bem feito, né, de trabalhar de forma vigilante, né, para que essas injustiças não aconteçam. Exatamente. Mas o lado, vamos tentar tirar um lado bom desse horror todo, né? Vocês fizeram um bom trabalho, vocês ajudaram aí, né, essa questão do senhor Juraci. Pelo menos ele foi inocentado, né, de um crime que ele não cometeu. E, infelizmente, não se chegou à autoria do crime ou dos criminosos que, infelizmente, tiraram a vida da Damares, né, dessa mulher. É muito triste. Lamentavelmente. Muito obrigada. Queria agradecer muito a vocês. Quero que vocês voltem aqui muitas vezes, tragam uns outros casos para que a gente, né, possa mostrar aí para a sociedade e que a gente cobre, né, um trabalho bem feito, né, do nosso Ministério Público, das nossas forças policiais, né, da nossa justiça, porque é isso que é importante, não é? É que seja feito um trabalho bom. De excelência para que outros crimes não aconteçam, né? Exatamente. E a gente sabe que nós temos, sim, uma boa polícia, nós temos excelentes pessoas no Ministério Público e nós temos excelentes pessoas profissionais na Justiça. A gente só precisa que eles estejam à frente, né? E que esses outros, né, saiam. Sejam punidos. Desapareçam, sejam punidos. Eu não sei nem o que dizer para essas pessoas. Eu acho que é sempre bom lembrar de que é melhor soltar um culpado que prender um inocente. Não, prender um inocente jamais, assim, é terrível, gente. Mas eu queria agradecer a vocês e a gente espera que eles voltem aqui em breve. Vou deixar aqui também as nossas redes sociais e se você quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é op@medialento.com.br e a gente espera vocês aí num próximo programa. Muito obrigada.